Essa semana eu recebi essa pergunta aqui na caixinha, dessa pessoa me dizendo, né, que sempre começa uma dieta, mas desiste com muita facilidade. E ela me perguntou se ela então estava fazendo uma dieta muito radical. E eu respondi para ela que depende, né, porque algumas vezes, algumas pessoas acham que eu sou radical. Eu coloquei essa foto aqui mais ou menos do meu antes e depois, digamos assim, né? Aqui nessa época que eu não era radical, que eu achava que eu poderia comer de tudo um pouco e eu iria conseguir os resultados que eu desejava. E nessa outra foto aqui do lado, quando eu me tornei uma pessoa radical. Radical aos olhos, digamos, das outras pessoas que vêm, às vezes. Mas, talvez para o processo de emagrecimento, é o que é necessário ser feito. E aí eu recebi essa outra pergunta aqui, ó. O que é ser radical para você? Gente, ser radical para mim é ter que, às vezes, por causa dos maus hábitos alimentares, a gente tem que amputar um dedo do pé, né? A gente perder a nossa visão por causa dos nossos maus hábitos alimentares. A gente tem problemas nos rins, né? Ter pressão alta por causa dos nossos maus hábitos alimentares. Tudo isso que eu falei são o prognóstico das pessoas que muitas vezes têm o quê? Diabetes. E diabetes é causada por quê? É uma doença moderna, digamos assim, que é causada na maioria das vezes pelos maus hábitos alimentares, né? É uma pessoa que tem intolerância ao carboidrato e continua comendo açúcar. Radical para mim é você ter que, às vezes, cortar um pedaço do seu estômago, né? Do seu intestino, fazer uma cirurgia que é extremamente invasiva, sendo que a gente sabe que mesmo essa cirurgia sendo feita, né, que com certeza salva uma vida, tô falando da cirurgia bariátrica, ela salva uma vida, né, às vezes as pessoas estão com tantos problemas, com tantas comorbidades por causa do excesso de peso, que a melhor coisa para a saúde dela é fazer uma cirurgia, mas a cirurgia é paliativa, porque independente da pessoa ter feito cirurgia bariátrica, a pessoa vai ter que mudar o seu estilo de vida, senão infelizmente ela vai reganhar todo o peso perdido. Então, para mim ser radical é você sofrer as consequências dos seus maus hábitos alimentares na sua saúde. Então, você tirar parte do seu corpo por causa dos seus maus hábitos alimentares. Isso é ser radical para mim. Mas, hoje em dia, a gente vive uma dicotomia muito grande. Porque, como eu falei, né, nós temos a nossa saúde tão afetada por causa dos nossos maus hábitos alimentares, né? Termos que fazer cirurgias invasivas ou então perder membros por causa dos nossos maus hábitos alimentares. Isso é radical para mim, né? É muito extremo, mas tem gente que às vezes acha que eu sou radical porque eu prefiro não comer sobremesa durante a semana, né? Eu abro mão de comer coisas que eu gosto. Por quê? Porque sou uma pessoa que fui diagnosticada com obesidade na infância, então eu sei que eu vou ter que cuidar da minha alimentação para sempre. Então, vendo o que eu me alimento hoje, da maneira que eu escolhi para viver, para manter, digamos, a obesidade em remissão, as pessoas acham que eu sou radical. Porque, infelizmente, a gente tem esse senso comum que nos diz que se você quiser, você pode comer de tudo um pouco e você vai ter os resultados que você deseja. O que, na maioria das vezes, a gente sabe que é uma mentira, né? Senão a gente não veria essa epidemia que a gente está vivendo de sobrepeso e obesidade. As pessoas estão cada vez mais doentes, porque a obesidade é uma doença, né? Se a gente pudesse comer de tudo um pouquinho. Isso é uma inverdade, é aquilo que eu sempre falo. Apesar de a gente saber de tudo isso, qual é a maior dificuldade do processo de emagrecimento? A gente sabe o que a gente tem que fazer. É o fator comportamental. Por quê? Porque daí a gente escuta, né, que todo mundo pode comer de tudo um pouco que dá certo e cada vez mais a gente tem a comprovação, né, a olhos vistos de que isso não é uma verdade. Então, se nós não formos, né, radicais na nossa alimentação, se a gente não cortar sobremesa, se a gente não cortar alimentos industrializados, se a gente não cortar aqueles excessos que a gente sabe que a gente não pode, tomar refrigerante o tempo todo, que a gente não faça atividade física, que a gente não se hidrate adequadamente, se a gente não dormir direitinho, gente, tudo isso um dia a conta chega. E infelizmente, geralmente quem nos cobra isso é a nossa saúde. Eu não tô nem falando de estética, porque eu sei que muita gente se incomoda, né? Porque querer emagrecer é uma dor muito grande. Mas principalmente quando a gente não se incomoda com a nossa estética, se você tá tudo bem pra você, né? Porque isso é uma concepção de cada pessoa. A sua saúde um dia vai te cobrar os teus maus hábitos alimentares. Então, eu acho que esse negócio de radical, eu não sou nem um pouco radical. Eu acho que eu aprendi o que eu tenho que fazer. Isso, para algumas pessoas, às vezes, soa como radicalidade.